princípio, Deus criou os céus e a terra. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aqui está o homem, não contente em dominar a terra, parte para o espaço, ampliando seus domínios e provando ser capaz de chegar aos lugares mais distantes e até então inatingíveis. There's the fire. 1, 0. Talvez não seja apenas para provar sua capacidade, mas para descobrir de onde veio, como surgiu a terra que habita e se existem outros à sua semelhança. Modo 11, a caminho da Lua. Primeira viagem interplanetária. Vamos estudar agora a trajetória de toda a humanidade, do nascimento do planeta Terra até a chegada do homem à Lua, conhecendo as diversas civilizações, seus costumes, os pensamentos e suas guerras. Reviver e compreender melhor a história. Sentir e presenciar a pré-história. E entender a rica e fascinante história da humanidade. Volume 1. A pré-história e as primeiras civilizações. Há cerca de 5 bilhões de anos, tudo o que existia no espaço eram estrelas formadas por enormes massas de materiais derretidos, fervendo a temperaturas altíssimas. Uma dessas estrelas era o Sol, que devido ao seu intenso calor, passou por fortes explosões, lançando fragmentos que ficaram girando ao seu redor. Um desses pedaços incandescentes transformou-se no nosso planeta Terra, da mesma forma que outros pedaços formaram os demais planetas que compõem o Sistema Solar. No início, a Terra era uma bola de fogo que gradativamente foi se apagando. Com o passar dos séculos, a Terra foi se esfriando de fora para dentro e acabou por se transformar em uma bola de pedra como que embrulhada por muita fumaça. Esta fumaça, na verdade, era formada por vapores, como as nuvens. Esses vapores foram se juntando cada vez mais, se condensaram e acabaram se precipitando em forma de chuva, acumulando-se em depressões nos vales das rochas, formando os rios, mares e oceanos. Com o resfriamento dos mares e oceanos, começaram a surgir os primeiros seres vivos do planeta, os seres unicelulares, ou seja, seres de uma única célula. De forma muito lenta, durante muitos e muitos séculos, esses seres foram se desenvolvendo, tornando-se mais complexos e complicados.
Apareceram então as plantas e os seres unicelulares continuaram se desenvolvendo a ponto de conseguir sair da água para habitar a Terra. Mais tarde, vieram aquelas gigantescas criaturas que todos nós já conhecemos, os dinossauros. Foi um trabalho de bilhões de anos para que a Terra chegasse próximo ao que é hoje. E o homem, ou melhor, o antepassado do homem, surgiu há apenas 600 mil anos atrás. Claro que tudo isso não está escrito, ou alguém que viu nos contou. Os cientistas estudaram durante séculos até chegarem a essas conclusões. Somente depois do aparecimento da escrita, as informações sobre os acontecimentos foram passadas para as futuras gerações, ficando mais fácil saber o que aconteceu, como aconteceu e por que os fatos aconteceram. Assim, os cientistas resolveram dividir a história em dois períodos para facilitar seu estudo: a pré-história, antes do aparecimento da escrita, e a história com o surgimento dela. Mas, assim como a escrita, outro fato iria marcar a história da humanidade: o nascimento de Jesus Cristo. Dessa forma, mais uma convenção foi adotada para facilitar os estudos de história: dividi-la em antes de Cristo, usando a sigla AC, e depois de Cristo, com a sigla DC. Podemos então dizer que a escrita surgiu aproximadamente 3.500 AC, ou seja, 3.500 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Observe no gráfico que antes de Cristo os anos são contados em ordem decrescente, e depois de Cristo em ordem crescente até chegarmos aos dias de hoje. Mas voltemos à pré-história. Segundo os cientistas, há cerca de 3 milhões de anos, nossos antepassados seriam semelhantes a macacos, com um corpo coberto de pelos, andando sobre as duas pernas com o auxílio dos braços e alimentando-se de raízes. Com a evolução da espécie, o homem foi aos poucos mudando seu aspecto e seus hábitos. Perdeu os pelos do corpo, aprendeu a andar sem a ajuda dos braços, descobriu que podia usar pedras e pedaços de madeira como armas. A pré-história está dividida em períodos. O primeiro período da Idade da Pedra é chamado Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, pois os instrumentos eram feitos com pedras lascadas. Agrupados em pequenos bandos, o homem paleolítico era um nômade que se alimentava de pequenos animais que conseguia caçar, peixes, frutos, raízes e plantas. Conheciam o fogo, mas demorou um pouco até aprenderem a usá-lo. Viviam em cavernas, onde ainda hoje encontramos pinturas figurativas, as chamadas pinturas rupestres. No Vale do Rio Colca, em Arequipa, no Peru, podemos observar interessantes exemplos dessas pinturas. Isso há aproximadamente 1 milhão de anos antes de Cristo. O segundo período da Idade da Pedra é conhecido como Neolítico ou Idade da Pedra Polida. Nesse período, o homem aprendeu a polir e afiar as pedras, construindo os primeiros instrumentos para serem usados na agricultura. Passou a criar animais e a formar aldeias, tornando-se assim sedentário. No Museu de História Natural em Londres, podemos ainda hoje observar alguns dos instrumentos criados nesta época. Isso há cerca de 10 mil anos antes de Cristo. Como o homem começou a utilizar o fogo com mais frequência cerca de 4 mil anos antes de Cristo, a fundição de metais deu um novo impulso à história da humanidade. Na Idade dos Metais, o homem utilizou primeiro o cobre e, mais tarde, misturou o cobre com o estanho, liga formadora do bronze. Nesse período,
As comunidades já existiam, com a divisão de trabalho entre homens e mulheres e a manufatura de objetos para uso comum, como panelas e potes. Foi nesse período que surgiram as primeiras propriedades privadas e a exploração de trabalhadores, dando início às desigualdades nas relações sociais. E com o surgimento dos primeiros sinais que caracterizariam a escrita, começa a passagem da pré-história para a história. Logo, aglomerados de pessoas davam surgimento às primeiras civilizações organizadas, com chefes, autoridades e divisão de trabalho. Consequentemente, algumas civilizações começaram a se sobressair. Essas civilizações iriam nos deixar muitos elementos usados até hoje às portas do século XXI. Podemos dizer que o berço das civilizações está localizado na região do Crescente Fértil, o Egito, a Mesopotâmia e o corredor sírio-palestino. Entre os rios Tigre e Eufrates, localizados no Oriente Médio, os povos sumérios, babilônios, assírios e caldeus encontraram-se, guerreando entre si e revezando-se no domínio da região, formando a civilização mesopotâmica. O nome Mesopotâmia quer dizer exatamente isso, entre rios. Os primeiros a ocuparem a Mesopotâmia foram os sumérios, a quem atribui-se a invenção da escrita, onde traços eram feitos em argila mole. Por esses traços terem a forma de cunha, receberam o nome de escrita cuneiforme. Os artesãos tinham oficinas dentro dos templos para trabalharem, desenvolvendo diversos produtos úteis à comunidade. Como exemplo, desenvolveram os primeiros veículos de roda da história. Possuíam uma economia desenvolvida, usando moedas metálicas e até tendo modelos de bancos. Habitaram a região onde hoje encontramos o Iraque. Mais ao norte, os babilônios fixaram-se e fundaram a Babilônia. Por volta de 1750 a.C., os babilônios conquistaram a Suméria e a Assíria, dominando toda a Mesopotâmia. Hammurabi criou então as primeiras leis escritas da história, o Código de Hammurabi. Graças às cheias dos rios Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia era uma região muito fértil, dando em abundância tudo o que se plantava. Dessa forma, a Babilônia tornou-se a cidade mais rica da época. Os babilônios reinaram na região até a morte do rei Hammurabi. Aproveitando-se dessa situação, os assírios vencem os babilônios e aos poucos dominam toda a Mesopotâmia. Guerreiros natos, os assírios receberam a fama de cruéis e gananciosos. A capital da Síria, Nínive, era a cidade mais rica graças aos saques e à miséria deixada pelos assírios nos outros povos. Porém, em 612 a.C., uma aliança entre os povos caldeus e medos, liderados pelos babilônios, invadiu e dominou Nínive, destruindo a Assíria e acabando com a sua supremacia. Foi o início do Segundo Império Babilônico ou Império Caldeu, um império onde as construções luxuosas e a riqueza tornaram-se comuns com obras gigantescas, como os jardins suspensos da Babilônia, além de enormes templos e observatórios astronômicos deixados pelos cientistas caldeus. Nabucodonosor foi o mais importante rei dessa civilização, destruindo Jerusalém e dominando praticamente toda a Ásia. Somente em 539 a.C., os persas iriam apoderar-se da Babilônia, anexando a Mesopotâmia ao seu gigantesco império. Na Mesopotâmia, as desigualdades sociais eram acentuadas. Enquanto a maioria da população era formada por artesãos, camponeses e escravos, os sacerdotes e os militares, juntamente com aristocratas e comerciantes, formavam a minoria privilegiada.
Religião e política misturavam-se, sendo o rei um representante dos deuses, acumulando as funções de sumo sacerdote, juiz e comandante militar. A religião era politeísta, sendo que cada cidade tinha seu próprio deus. Mas quando uma cidade assumiu o poder político, seu deus tinha que ser cultuado em todas as outras cidades mesopotâmicas. Lembram-se que citamos que muitos elementos usados ainda hoje saíram da Mesopotâmia? Só para se ter uma ideia, o dia de 24 horas, a semana de 7 dias e o ano de 12 meses foram elementos deixados pelas civilizações da Mesopotâmia. E além deles, também o círculo de 360 graus, o processo aritmético da multiplicação e o uso das fases da Lua na agricultura. Sem dúvida, civilizações muito antigas na idade, mas bastante avançadas em inteligência e raciocínio. Os cientistas conseguiram explicar a criação do universo, a idade dos povos e até a conquista dos astros. Mas existem perguntas, verdadeiros enigmas que nem a ciência mais evoluída conseguiu racionalmente explicar. Na planície de Nazca, região de vasto deserto localizado na costa sul do Peru, existem as linhas de Nazca, cuja idade está estimada em milhares de anos. Essas linhas formam curiosos desenhos no meio do deserto e que só podem ser observados do céu, de uma altura em que seja possível notar a peculiaridade de cada figura, como por exemplo a aranha. Ou um astronauta. Um beija-flor. Um cachorro. E até mesmo um macaco. A que observador extraterrestre seriam esses desenhos destinados? Como teriam sido realizados e assim permanecido por dezenas e dezenas de séculos? E quem teria feito desenhos tão gigantescos e perfeitos? Este é mais um dos extraordinários enigmas que envolvem a história da humanidade. Resumindo, a história está dividida em pré-história e história, marcada pelo aparecimento da escrita. O nascimento de Jesus Cristo também marca o ano zero. Antes disso, contamos os anos em ordem decrescente com a sigla AC, ou seja, antes de Cristo. A pré-história ou Idade da Pedra está dividida em Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico ou Idade da Pedra Polida e Idade dos Metais, com a fundição dos metais. A civilização mesopotâmica estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates. Na
Mesopotâmia viviam os povos sumérios, babilônios, assírios e caldeus, que revezavam-se no domínio da região. Em 1750 a.C., os babilônios dominaram toda a região e o rei Hammurabi criou as primeiras leis escritas, o Código de Hammurabi. Com a morte de Hammurabi, os assírios tomaram a região, tornando-se um povo muito rico através de saques aos outros povos. Graças a uma aliança com os caldeus e medos, os babilônios destruíram a Assíria e iniciaram o Segundo Império Babilônico. Nabucodonosor foi o mais importante rei dessa civilização. O dia de 24 horas, a semana de 7 dias, o ano de 12 meses, o círculo de 360 graus e a multiplicação foram algumas heranças deixadas pela civilização mesopotâmica.